Bom dia, irmão Gils, graças e paz, Henrique. Sejam bem-vindos para a nossa EBD de hoje. Amém. Nós disponibilizamos aí a apostila para os irmãos estarem acompanhando a nossa aula. Nós testamos a semana passada, mas não ficou legal a questão da projeção. Eu acho que o ambiente, a claridade não deu para os irmãos estarem acompanhando, mas aí nós postamos já desde ontem. Os irmãos quiserem dar uma lida, estarem acompanhando lá, para a gente poder repassar a nossa aula de hoje. Luciana chegando, Maquésia. Sejam bem-vindos, bom dia, graça e paz. Como é que tá o dia de vocês? Hoje deu uma pequena pausa no sol. Tá melhor aqui, tá um pouco clara a ligação. Bom dia, irmão Enoque. Todos bem-vindos. Só mais um minutinho, que aí, se alguém estiver chegando, para a gente começar. O áudio tá legal aí, todo mundo? Amém. Então vamos começar, vamos orar. Enquanto os irmãos estão chegando, vamos colocar esse dia, agradecer esses dias. Nós temos hoje aí uma torre de oração, já está acontecendo na nossa igreja. Agora nesse momento a irmã Fátima que estará nos dirigindo a Deus em oração, terminando a oração dela. A irmã Antônia vai estar começando a sua torre de oração, enquanto nós estaremos fazendo nossa EBD. Depois a irmã Luciana, Késia, a irmã Maria. Então, quem ainda não participou, tem a oportunidade de estar participando da nossa torre de oração. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, por esse momento que estamos aqui, por esse momento que estaremos, Senhor, compartilhando essa EBD. Te peço, Paizinho, que esteja nos dirigindo nessa manhã em tudo que precisamos, que possamos buscar no Senhor o direcionamento, a orientação. Fala conosco, fala com cada um das vidas, Senhor, cada um dos nossos irmãos, e que em tudo, Jesus, a tua graça, o teu amor, possa, Senhor, nos dirigir nessa manhã. Te louvamos, Senhor, por tudo, e assim pedimos que o Senhor nos dirija também, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, a irmã Maria Gonçalves também acabou de entrar, a irmã Artênia também está conosco, sejam bem-vindos. Se os irmãos tiverem acompanhado aí, nós postamos o material que estaremos hoje abordando, que é o Ministério de Louvor. Nós estamos estudando nesses dias essa revista aqui, que é da nossa convenção, fala sobre a revista Atitude, e o tema desse tempo que nós temos estudado sobre o ministério. Nós já estudamos algumas áreas importantes do ministério. Se os irmãos recordarem, nós estaremos passando a natureza e exercício do ministério cristão, o ministério cristão e sua multiplicidade, o amor, a base do ministério cristão. Foi uma aula bem importante, bem interessante, que compartilhamos ali junto com os irmãos, e se adequa tudo ao tempo que nós temos vivido, né? Como que a igreja tem atendido e tem recebido esse ponto da vida do ministério. O ministério cristão e evangelização foi o que nós falamos no domingo pela manhã, o outro domingo, e o desafio foi ali que nós pudéssemos, mesmo não podendo sair nesse momento, mas que estivéssemos ali ligando para os nossos irmãos, estivéssemos ali evangelizando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje, qual é o desafio que a gente tem a pensar?
o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor ele tem uma área importante e extremamente importante na igreja, no culto, nas demais áreas que nós vamos desenvolver da vida cristã. E geralmente a gente utiliza o louvor às vezes apenas para o que nos faz bem. Como se diz o seguinte: escolho os louvores, as músicas que eu gosto. Mas e se a gente parar e pensar? Vamos louvar da maneira como nós podemos nos portar para Deus, para agradar a Deus. Então, o texto nosso hoje de chave, os versículos que nós temos, está em Êxodo capítulo 15, Mateus capítulo 26 e Romanos capítulo 8. A base o texto nosso áureo vai estar em Mateus 26:30, que diz o seguinte: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus ali, depois de ter cantado, estar louvando, ele foi continuar o seu ministério, a obra do Senhor Jesus. O objetivo dessa aula, irmãos, é que nós possamos chegar ao entendimento que louvar a Deus é, antes de tudo, uma atitude de confiança, entrega e liberdade. Então, como nós falamos um pouquinho antes, às vezes nós buscamos, escolhemos, fazemos a nossa playlist ali, escolhemos aquelas músicas que gostamos e que nos agradam. Mas o louvor, quando nós olhamos para os aspectos bíblicos, ele também faz parte do que você gosta de cantar, do que você gosta de escutar, mas ele tem, além de tudo isso, ele tem um aspecto de confiança em Deus, uma entrega e uma liberdade de poder estar na presença de Deus. Se os irmãos recordarem ali da vida de Davi, Davi dançou na presença do Senhor, dançou chegando ali depois de conquistar, praticamente desnudo. Então, quando a gente olha esse texto, ele tinha liberdade e essa entrega diante do Senhor para poder louvar. E vejamos, Davi, um homem reconhecido pela parte do louvor. Sua parte inicial era cuidador de ovelhas, de gado, mas também louvava e adorava o nome do Senhor Deus. Então, assim, nós vamos ver como funciona então essa parte, e aí nós estaremos destacando esses 3 pontos. Confiança, que o louvor ele gera, ele conduz a nossa vida em confiança. Ele também é uma entrega. Se eu estou adorando a Deus é porque eu estou me entregando dentro do sentido de adorar, glorificar ao Senhor Deus, e também é uma liberdade poder adorar. Eu coloquei uma frase-chave para a gente poder pensar, que diz o seguinte: o crente não deve ficar ansioso, despreparado pelas coisas do mundo. Deus tem os seus olhos sobre nós, jamais nos desamparará ou nos deixará em apuros. O que isso tem a ver com o louvor, com a nossa adoração? O crente não precisa se desesperar. Quando ele passa a adorar ao nome do Senhor, em alguns exemplos bíblicos ali a gente vai ver como o louvor foi agente de transformação na vida de Israel, de alguns servos e servas do Senhor, como a maneira como eles louvavam a Deus, também ocorreram transformações, libertações. Então, não é para nós temermos ao Senhor, pelo contrário, é para que nós possamos aprender a adorar ao nome do Senhor. A Bíblia constantemente exorta o povo de Deus a louvar ao Senhor. No Antigo Testamento a gente vai ver alguns pontos agora, e aí até o que se fala sobre louvor no Antigo Testamento é uma palavra básica, ela é dividida em 3 pontos para a gente poder pensar, que é onde os israelitas eles tinham entendimento de louvar a Deus. A primeira é Baraque, também que é traduzida por bem dizer. Então, o louvor ele tem a finalidade de bendizer ao nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, glorificar a Deus pelos seus feitos, pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Também a palavra Balau, a qual deriva da palavra aleluia. Aleluia é glorificar ao nome do Senhor. A palavra aleluia é engraçada, irmãos, ela não tem tradução. Então, qualquer local que nós formos, ou seja, vai ser falado da mesma forma, não tem tradução. E a única pessoa que está sendo direcionada é a Deus, essa palavra. Significa louvai ao Senhor. Então, quando você fala aleluia, você está louvando ao nome do Senhor. E a palavra também é Yadash.
às vezes traduzida por dar graças. Então, o louvor ele tem esses três aspectos: Barak, Balau e Hadash, que tem a última como dar graças ao Senhor. Então nós vamos ver ali uma sequência eu coloquei para os irmãos ali uma sequência de pessoas que adoraram, exemplos bíblicos de louvor, adoração que foram importantes naquele tempo para o Senhor, e a maneira como as pessoas utilizavam isso para ter um relacionamento com Deus. Então, momentos, alguns destaques que a gente pode fazer é que tem horas que não sai da nossa boca nenhuma palavra, tem momentos que estamos em aflição, angústia, coração apertado, e é nesse momento que também nós nos apropriamos em louvar ao Senhor, em bendizer ao Senhor e cantar ao Senhor, e isso faz com que a nossa vida ela possa ser e estar sendo direcionada então para uma intimidade maior com Deus, onde a gente expõe através de louvores, de adoração. Então quem já não chorou, né, na presença de Deus, cantando um hino, um louvor, adorando ao Senhor por a maneira como Ele tem abençoado. E também no Novo Testamento ecoa o próprio Jesus louvando ao Senhor. Paulo espera, e aí um desafio que Paulo tinha falado às igrejas é que elas pudessem todas dar louvor, cantar ao Senhor. Tiago também conclama a igreja a louvar ao Senhor. Então, louvar a Deus é uma das atribuições principais dos anjos. E é privilégio do povo de Deus, tanto crianças como adultos. Eu fiz alguns destaques para a gente poder pensar sobre o louvor ao Senhor. E aí quando nós olhamos, ou seja, Deus também conclama a nós podermos louvar. Uma das coisas que a gente pensa quando Deus nos dá esses dons, esses talentos, eu fico ali parado e pensando, né, como a igreja ela tem um papel importante em nosso tempo. Quando nós olhamos ali para o Antigo Testamento, as nações elas iam as pessoas que adoravam o Senhor para buscar aprender, para poder cantar, para poder aprender as suas artes musicais. E hoje nós temos aí a oportunidade também de continuar sendo louvando ao Senhor, aprendendo, destacando na parte da adoração, do louvor. E ela, como nós vimos, é uma entrega. Não é apenas cantar bem, tocar bem. Nós temos aí bandas, nós temos orquestras, nós temos tantas partes musicais aí que são destacadas, mas quando nós olhamos então a parte de louvor, ela é diferenciada porque ela não tem e não carrega apenas esses aspectos, e ela faz mais no sentido de adorar a Deus. Então, dar graças, né? Hadash, que é dar graças ao Senhor. Então, louvar a Deus é uma das atribuições nossas. É responsabilidade de todo cristão aprender a louvar ao Senhor Deus. Isso quer dizer que tudo quanto tem fôlego está convocado a entoar bem alto os louvores a Deus. Então, assim, nós pensamos como que podemos então louvar ao Senhor. Às vezes a gente coloca algumas limitações, mas pastor, eu não canto muito bem, eu não tenho uma boa afinação, eu não tenho alguns aspectos que talvez o nosso tempo hoje tem buscado, mas isso não nos exime de não estarmos louvando e adorando o nome do Senhor, porque somos únicos. Então a importância de estar adorando ao nome do Senhor. E tanto não bastasse, Deus também conclama a natureza. É tão gostoso quando você vê que a natureza, ao acordar, talvez os irmãos aí tenham, aqui ainda tem, mas quando nós morávamos em Alto Paraíso, todos os dias, eram tantos animais que acordavam e davam, né, cantavam, e a palavra do Senhor fala que isso é louvor ao Senhor. Tudo isso louva o nome do Senhor, tudo isso bendiz o nome do Senhor. Então, existe uma só forma de se adorar a Deus? Não. Existem várias maneiras de louvar a Deus. O louvor ele é algo fundamental na adoração coletiva prestada e individual prestada ao Senhor Deus. Então eu posso prestar o meu louvor
sozinho, eu posso montar o meu quarteto, eu posso participar ali no culto ali, dizendo, olha, ministro de música, eu quero a partir de hoje participar, ajudar, eu entendo que eu posso contribuir também com o Ministério de Louvor, mas eu também posso ir ao culto e eu vou estar contribuindo também, porque quando estiver entoando, louvando, os nossos louvores, nós sempre temos buscado com que cada pessoa ele possa participar, ele possa estar ali entoando, louvando ao nome do Senhor e cantar junto com os demais irmãos. Então, todo louvor, ou seja, toda adoração, ela destaca, ou seja, de várias formas, uma multiplicidade de maneiras de adorar ao nome do Senhor Deus. Tanto na adoração coletiva como em outros casos, a maneira de louvar a Deus é cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, como nós compartilhamos com os irmãos. Adore o nome do Senhor. Tem tantos louvores. Pastor, mas eu gosto mais de hinos. Sim, pegue os hinos, faça parte deles no seu dia a dia, faça parte deles nos seus momentos de reflexão, de oração. Adore o nome do Senhor. Pastor, mas eu gosto de canções no meu tempo. Eu gosto de louvores que talvez tratem um pouco. Sim, louve ao nome do Senhor, mas não se esqueça que o louvor ele tem essas características também, ou seja, ele precisa ter alguns pontos de confiança, de entrega e de liberdade na presença de Deus. Se ele está abrangendo esses pontos, então ele está bem. Mas se ele só apenas aqueles que eu quero, aqueles louvores que talvez aquela música para mim fazer uma corrida, uma caminhada, ou apenas dormir e descansar, ele é interessante, mas precisamos ter aquele momento de dizer, hoje eu vou parar para louvar a Deus, eu vou parar para dar honra, glórias ao nome do Senhor. O crente vive a sua vida para a glória de Deus. E louvar a Deus, ou seja, e glorificar o nome do Senhor. Jesus aqui, o texto que nós acabamos de ler no início, ele aponta para isso. Jesus, mesmo quando estava para ser entregue, mesmo quando estava para ser crucificado, ele parou e ele foi dar glória, graça ao nome do Senhor Deus. Ele estava louvando ao nome do Senhor Deus. Olha a importância. No momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento a gente poderia pensar assim, Jesus agora vai chorar, vai lamentar. Não, ele para e ele vai dar graças, honra e glória ao nome do Senhor Deus. Então, quando a gente consegue enxergar isso, essa importância desse tempo, a importância de podermos, então, adorar ao nome do Senhor. O louvor também é o principal objetivo da nossa vida. Quando Deus nos criou para a adoração, Deus nos criou para o maior de todos os prazeres, foi glorificar a Deus e estar sempre na presença dele através dos nossos louvores, através da nossa adoração. Então, quando a gente para pensar a importância do louvor, quando a gente para pensar a importância de dar graças ao nome do Senhor Deus, ou seja, nós somos chamados. E aí tem algumas palavras que eu trouxe para a gente poder pensar. O louvor ele é essencial no propósito do culto. A gente parar e pensar, vamos nos reunir para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos para orar, nós paramos para ler a palavra do Senhor. A comunhão ela é importante, a intercessão ela é importante, mas também há o louvor que faz parte também do nosso momento de adoração e chegarmos ali e apresentarmos. Não devemos chegar a Deus simplesmente para buscar bênçãos. Então, alguns locais, infelizmente, a gente tem visto aí esse erro no propósito, no objetivo de chegar-se a Deus para louvar a Deus, e muita gente tem sido ensinadas a ir a Deus pelo que Deus tem a oferecer, pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode abençoar. E aí, se Deus abençoar, nós vamos louvar. Se Deus não abençoar, é porque Ele não foi fiel na sua palavra. E isso não é a premissa do louvor. A premissa do louvor é para que nós possamos ir ao Senhor prestar ao culto. Quando nós olhamos a história de Jó, ele adorou a Deus e ele adorava a Deus quando ele estava em momentos de abundância, quando ele estava em momento que a sua família reunida, estando todo mundo bem, festejando, se alegrando, mas ele também adorou a Deus também quando tudo foi perdido, quando todas as expectativas humanas na vida dele, até o ponto da sua mulher dizer, olha, negue o seu Deus e morra.
E quando nós olhamos, ele não vai fazer isso. Ele adorou ao nome do Senhor em meio ao sua tormenta, em meio à sua dificuldade. Isso faz a gente pensar muito, né, irmãos? A importância do momento difícil que nós estamos, ou do momento que nós possamos estar passando, ou já tenhamos passado, ou seja, de não deixarmos de prestar ao Senhor. O louvor é essencial no nosso culto racional ao Senhor. A Bíblia afirma que o nosso Deus habita no meio dos louvores. Olha que interessante, né? Deus habita no meio dos louvores. Então, se Deus habita no meio dos louvores, se Deus está no meio dos louvores, então o que a gente deve estar sempre fazendo? Chama os irmãos, vai estar em comunhão. Vamos parar um tempo para nós podermos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. E também, quando nós estamos tristes, o que nós podemos fazer? Falamos um pouquinho antes, né? A importância de louvor, de louvar, de estar adorando o nome do Senhor. Ele nos manda louvar o seu nome e nos consola também. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo posso compartilhar isso com os irmãos, que eu precisei de uma palavra de Deus, orava, li a palavra do Senhor Deus, mas sabe, em momentos tão especiais onde comecei a cantar, louvar de alguma forma assim de entrega ao Senhor Deus, e Deus foi trabalhando também no meu coração. É um conjunto na nossa vida que nós podemos assim compartilhar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós escutamos ao Senhor, nós entendemos o seu propósito, o direcionamento que Ele tem para a nossa vida. Quando nós oramos, ou seja, nós apresentamos a Deus as coisas que ansiamos, os desejos, nós oramos, intercedemos por outras pessoas. Agora, quando nós louvamos, aí é um estado realmente de se prostrar ao Senhor, de dizer, de reconhecer a grandeza de Deus, de submeter-se à vontade do Senhor, da maneira como Ele quer agir, da maneira como Ele quer fazer. O louvor também, ele traz alguns aspectos da memória, de reconhecimento de feitos de grandeza da autoridade de Deus. Quando nós olhamos o aspecto do louvor, entendemos, ou seja, que quando o crente ele passa a louvar, ele está usando ali. Quando nós cantamos os salmos, Davi utiliza os salmos para expor. Quando nós olhamos Miriam cantar ali, ela está adorando a Deus porque eles saíram do cativeiro, porque eles atravessaram o Egito, saíram do Egito, e ela está adorando ao nome do Senhor Deus pelo que Deus fez. Então, olhemos essa particularidade do louvor e o que ela faz, ela produz, ou seja, nos nossos corações. Sabe, batalhas, quando elas são vencidas, quando nós passamos a louvar ao nome do Senhor Deus. Sim, irmã Kézia, o Zulu também está aqui ajudando a louvar a Deus aqui também, cantando aqui. Mas a gente vai olhar também outros aspectos. Não podemos deixar de louvar ao nome de Deus. Deus é o nosso louvor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus existe de eternidade a eternidade. O nosso louvor deve ser constante, pela manhã e à noite, na luta e na vitória, na abundância, na tribulação, pois o Senhor pôs um novo cântico em nossa boca. Então, quando o povo também de Israel, ele retorna do cativeiro, irmãos, eu fico parado pensando ali, como deve ter sido lindo, o povo retornando do cativeiro e o povo adorando o nome do Senhor. Eu fico imaginando quando Salomão ele termina de concluir ali o templo e eles começam a louvar e adorar o nome do Senhor. Como deve ter sido especial. Eu fico imaginando ali Davi voltando para Israel, dançando, louvando na presença de Deus ali, porque Deus foi bom para com eles. Então, jamais pode da nossa boca deixar de ter essa adoração que faz parte do louvor. E aí, ou seja, quais são as razões para louvar a Deus? Aqui vamos olhar alguns aspectos em Salmo 105, que eu quero que depois, se os irmãos tiverem a oportunidade, ali vão ler, ali, refazer novamente esse estudo, se aprofundar mais. Aqui o tempo nosso é curto, mas algumas razões para que nós possamos, então, ou seja, entender mais sobre a louvor e reconhecimento a Deus e a criação.
O louvor a Deus nos proporciona o privilégio da oração. Olha que interessante, pois o salmista exclama: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se, ó coração, daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Olha, aqui o salmista chamando o povo para adoração, para que através da adoração as pessoas pudessem ser tocadas e direcionadas. O outro aspecto também é quando louvamos a Deus, manifestamos a sua obra entre os homens. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Sabe, alguns louvores que quando nós começamos a cantar, a adorar, se vocês recordarem ali aquela cena, eu achei tão linda, aquela cena do filme Titanic, quando está todo mundo desesperado. Mais ou menos eu queria só utilizar esse ponto, não sei se todos assistiram, se tiver um tempinho aí, tem uma parte muito interessante, quando tudo está bem, as pessoas às vezes não se lembram de Deus, mas quando o navio começou a afundar, aqueles músicos ali estavam tocando, mas no momento mais destacável, que realmente as coisas não estariam bem, eles começam ali a tocar uma música em louvor ao nome do Senhor Deus. E aquilo ali, assim, para aquelas pessoas começou a trazer uma paz, uma tranquilidade, para aquelas pessoas que estavam ali louvando a Deus. Então, quantas vezes a gente para a pensar no nosso tempo, em circunstâncias que não tem na nossa compreensão mais razão, então a gente consegue entender que precisamos louvar a Deus, precisamos adorar ao nome do Senhor, porque Ele é vivo, porque Ele se manifesta em nós. Então é um privilégio. O louvor a Deus proporciona o privilégio da oração. Aqui também nós vamos observar o seguinte: quando louvamos a Deus, manifestamos as suas obras entre os homens. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. O outro aspecto também, louvar a Deus, nos faz ver as suas maravilhas. Aqui diz o seguinte, versículo: cantai-lhe salmos, fazei de todas as suas maravilhas, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então olha a importância do louvor, fazer com que a nossa boca possa reconhecer as maravilhas do Senhor. Também o louvor a Deus, ele realça o santo nome do Senhor. O versículo diz: glorificai-vos no seu santo nome, engrandecei-lhe, alegre-se o coração daqueles que o buscam. Ou seja, olha, por louvar a Deus, por glorificar a Deus, nosso coração se alegra, nosso coração resulta de alegria diante do Senhor. O outro aspecto também é a força de Deus é manifestada no louvor. Buscai o Senhor e a sua força. Olha, busca o Senhor através do louvor, da adoração, da oração. Busca o Senhor através da maneira como você está, o seu coração está nessa forma aí de submissão, de rendição, de entrega, de entender que Deus ele está direcionando e Ele direciona a nossa vida. Também louvamos a Deus porque Ele nos ajuda. Está conosco na nossa salvação, a sua benignidade dura para sempre, os louvores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós louvamos a Deus. E o outro aspecto que temos também é que o Senhor, de todo o nosso coração, o faremos como casa do Senhor. Quando nós nos reunimos, sabe como é bom? E aí hoje a gente pode até destacar, a importância de estarmos em culto, nos reunir ali no culto para louvar, adorar o nome do Senhor. Sabe, quando nós ouvimos todos os irmãos cantarem e adorarem o nome do Senhor, quanto que isso é importante. O quanto que isso traz à nossa vida, traz ao nosso coração a felicidade. Hoje ainda não vamos nos reunir,
mas se em breve, se Deus assim permitir, estaremos ali louvando a Deus, fazendo um culto de ação de graças ali, daquele bem abençoado mesmo, louvando o nome do Senhor, a equipe de música ali preparada, os irmãos apresentando os seus louvores, estando ali apresentando os seus dons, os seus talentos, para que possamos juntos cantar ao nome do Senhor. Então, nós estaremos louvando a Deus de todo o nosso coração. E aí, para nós concluirmos essa aula de hoje, né, há algumas razões expressas também em Salmo 111, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, aqui em Salmos 111, versículo 10, o louvor do Senhor permanece para sempre. O louvor ao Senhor deve estar sempre em nossos lábios. O louvor ao Senhor deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte do nosso levantar, adorar. Quem dera, né, pudéssemos, além do culto doméstico, que eu sei que os irmãos estão passando, ou quem já faz continuamente, mas ainda não faz, vai começar a fazer. Mas, sabe, acordar de manhã e dar graças ao Senhor. Tinha um hábito na família da minha esposa que eu achava tão interessante. Antes de começar, né, principalmente o tio da Emanuele, ele sempre chamava: vamos louvar ao Senhor. E tinha algumas músicas que no sentido de dar graças ao Senhor, de bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem na sua família aí o hábito de cantar antes das refeições, entoar algum louvor e quiser nos compartilhar, vai ser interessante. Depois aí compartilhe conosco aí, a gente vai estar mandando para os irmãos, para quem sabe fazer parte também do seu dia a dia, fazer parte do seu devocional, do momento que estarão ali louvando ao nome do Senhor Deus. O crente não deve passar um só dia sem louvar e engrandecer a Deus, irmãos. Não façamos isso. Seria algo assim, sabe, prejudicial. É como você falar assim, olha, chegar no médico e dizer assim, olha, o médico vai te orientar, não deixe de beber água. Mas aí você diz, mas eu não gosto de beber água, ou talvez eu não sinta necessidade de beber água. Ele diz, mas você deve beber no mínimo 2 litros de água. Quando a gente fala em louvor, não vou dizer o número de canções que você vai entoar ao nome do Senhor, mas se a gente pode orientar os irmãos, não deixe de louvar ao Senhor de forma nenhuma, não deixe disso fazer parte do seu dia a dia, não deixe com que o seu dia seja ausente. É como se essa água que a gente todos os dias precisasse beber, buscar, e ela fizesse com que a nossa vida pudesse estar indo bem. E aí, dentro dessa direção, buscar ao Senhor, louve ao Senhor, engrandeça. Ele é o nosso Criador. Sabe, quando você pode reconhecer então isso diante do Senhor, Ele é redentor da nossa vida também. Sabe, Ele nos criou, nós erramos, mas Ele também redimiu a nossa vida. Então, Ele faz parte de todos os processos da nossa vida, e também o Senhor é provedor. Olha que bênção. Nós louvamos a Deus e aí eu glorifico o nome do Senhor, porque quantas pessoas estão passando por lutas, dificuldades e não estão conseguindo louvar ao nome do Senhor Deus. Então, Deus é o nosso provedor e nós temos a alegria de compartilhar. Então, Salmos 34, versículo 1, ele diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, amém, irmãos. Nós concluímos essa aula de hoje. O nosso objetivo dessa aula era que nós pudéssemos, antes de tudo, entender sobre confiança, entrega e liberdade. O louvor, ele está muito além de apenas cantarmos algumas músicas. Ele tem um significado especial, porque quando nós adoramos, e a palavra do Senhor busca isso em nós, verdadeiros adoradores. E de que forma nós iremos adorar ao Senhor? Em espírito, em verdade. Então, ou seja, cante ao nome do Senhor. E aí minha esposa está colocando aqui, compartilhe os louvores que você tem. Depois a gente vai tentar trazer para os irmãos também. Vou colocar lá algumas
dos louvores que na família da minha esposa, ela tinha um hábito antes de cantar, vamos ver se a gente recorda isso para compartilhar com os irmãos. Era tão legal. A gente às vezes vai perdendo esse hábito e deixa de fazer algumas coisas que são tão essenciais no nosso dia a dia. A gente sempre tem a prática da oração em todas as refeições. Aqui a gente brinca com os meninos, né? Quem comeu primeiro, quem pegou no prato primeiro para ir vai orar. Então, ou seja, aqui sempre todo mundo fica esperando, aguardando para que possa ter o momento da oração, mas também o momento de louvar a Deus, então que faça parte também do nosso dia. Louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Então nós queremos agradecer, irmãos, a vida de cada um. Nós estamos concluindo aí nossa aula da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. À noite, às 19 horas, eu quero chamar os irmãos a estarmos juntos também louvando o nome do Senhor. Nossa reflexão vai ser rápida também. Estamos aí adequando e ajustando para que tudo possa estar indo bem. Então eu peço aos irmãos que utilizem essa ferramenta, convide, não deixe de chamar as pessoas domingo à noite, não preencha com outra atividade, não, irmãos. Vamos estar aí juntos com família, chame a sua família, chame as pessoas que estiverem ao seu redor, não deixe para fazer a janta na hora do culto, não deixe para fazer outras atividades na hora do culto. Assim, a gente tem hoje o privilégio de agradecer a Deus porque Ele nos deu uma ferramenta para a gente estar compartilhando. E também já vou daqui a pouco já postar, já está pronto já a devocional em família de hoje. Não deixe de estar cultuando ao nome do Senhor Jesus, chamar a sua família. Ontem nós ouvimos tantos testemunhos bonitos, lindos, de famílias que já tinham 20 anos que não cultuavam o nome do Senhor, no sentido de fazer um culto junto em família para louvar o nome do Senhor, e agora está tendo o privilégio de recomeçar e assim, bem dizer o nome do Senhor. Se estiver sozinho, faça o seu culto, como nós vimos hoje, louve ao Senhor, pega ali, lê um texto, cante alguns louvores, adore o nome do Senhor, não tenha receio, Deus está e Ele ouve a sua oração. E se tiver outra pessoa, a gente vai entender, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome do Senhor ali Ele se faz presente. Então, se você tiver ali, depois compartilha. A irmã Marli compartilhou o hino do cantor cristão 410, outros irmãos ali colocaram ali também as suas músicas, e depois compartilhar no grupo da igreja. Se você não conseguir achar na internet essa música e souber cantar, coloque ela ali para a gente poder estar aprendendo também, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, agradeço a todos os irmãos que estiveram e participaram aí conosco desse momento da Escola Bíblica Dominical, e que Deus nos abençoe nas demais atividades, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos ao nome do Senhor Jesus Cristo, e eu venho pedir ao Senhor que nessa manhã esteja direcionando o nosso povo, Pai. Pai, em tudo que nós formos fazer, hoje é domingo, e assim também continuaremos a louvar ao nome do Senhor no nosso dia. Te louvo, te agradeço, Senhor, pela família, te louvo, te agradeço pela noite que tu nos deu descanso, e assim, Jesus, nos colocamos diante do Senhor, que hoje, mais ainda, nós possamos aprender sobre o significado do louvor na vida do cristão e como um ministério que faz parte da nossa vida. Assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe. Está aqui, um sol hoje está bonito. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que esteja fortalecendo o seu dia. Já, se quiser hoje, já faça isso no momento do seu louvor, lá na hora da refeição. Louve ao nome do Senhor. Um abraço, Raul. Um abraço, Lucas, irmã Artene, irmã Henrique. Que Deus esteja abençoando o irmão Moisés. Um forte abraço ao irmão, a todos aí que estiveram conosco. Tá bom? Deus abençoe. Muito bom compartilhar um pouquinho com os irmãos, amém? Deus fortaleça a vida dos irmãos. Um forte abraço, meu irmão, Deus abençoe.